sim. Não, eu adoro, eu adoro. Boa noite a todos. Boa noite, Marco. Fátima, namastê. 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 Prontos para começar? Pode começar, já estamos gravando. Ok, então. Todos vendo a minha tela? Sim, Marco, estou vendo sim. Ok? Bom, então, muito boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer enorme estar aqui com vocês para o nosso encontro número 21. É o penúltimo encontro nosso depois de um ano, né, de estarmos juntos aí, não só estudando, mas também trabalhando, né, quando desdobrados. Hoje nós vamos falar sobre o planejamento da sua reforma íntima. Bom, para que a gente possa falar isso de uma forma bem objetiva, é fundamental você conhecer alguns conceitos, né? Então, metodologia, né, é o método, ou seja, é o caminho que a gente escolhe para um processo de planejamento, e planejamento é gerúndio, né? Planejamento não é um ato em si, é um ato contínuo, não é um ato estanque. Estratégico, exatamente o reforça a metodologia, que é, né, estratégia do latim, também vai ao grego, que significa exatamente caminhos escolhidos para chegar num objetivo, né? E os objetivos somados vão dar a nossa missão. Então, vamos lá. Bom, primeira coisa que vale a pena a gente lembrar, que planejamento para a tua reforma íntima é um processo, ou seja, não é uma ação específica, é um processo de identificar ocorrências de desequilíbrios emocionais. Aí você vai lembrar da nossa metodologia, que a gente solicita para você registrar, né, os 15 defeitos humanos, ou se for o caso, os vícios. Esse registro tem que ser em tempo real. Esse tempo real pode ser, vamos dizer assim, no final do dia. Projetando tendências. O que é uma tendência? É algo que você visualiza, que você vislumbra, porque você está trabalhando para isso. E uma relação de causa e efeito sobre os caminhos a serem percorridos na sua verdadeira transformação. O objetivo maior nosso, a nossa grande missão, é a transformação. E lembrando, né, que a transformação só ocorre depois que você disciplina as mudanças, né? A mudança é algo cotidiano, é algo rotineiro, e quando você repete as mudanças com uma disciplina, você inicia o processo de transformação, que é para você galgar um nível superior de consciência. Lembrando que o último nível máximo da humanidade, no conceito de consciência, no atual estágio que nós nos encontramos, é servir, né? Servir é o estágio máximo que, nesse momento, no nosso planeta, nós conseguimos chegar a esse nível de consciência. Esse planejamento, né, que é um processo, a gente vai ver como é que a gente transforma isso num documento, que é o plano. Então, planejamento é ato contínuo, é gerúndio, ok? E plano é documento estático. E, normalmente, aí vem a grande confusão no Brasil, o pessoal parece que confunde planejamento com plano. Quando você documenta, estabelece um prazo para fazer o que você se propõe, você está no plano. Então, um planejamento tem vários planos, você vai alterando, né, normalmente, os processos de data, e o planejamento continua. Então, eu já escutei, né, eu trabalho há anos como consultor na área empresarial, na área esportiva, o pessoal falando assim, não, aqui está o meu planejamento estratégico, aí mostra um documento.
Aí você olha assim, olha, isso não é um planejamento, isso aqui é um plano. Um plano. Agora, eu quero saber se esse plano está galgado ou está pautado num planejamento, porque o planejamento ele faz uma série de análises que podem interferir no seu plano. E os planos são mutáveis, né? O planejamento não, você, na realidade, vai atualizando ele. Bom, vamos então começar a ver a metodologia. Primeiro, você tem que ter uma visão do futuro nessa sua transformação. A ideoplastia, a gente fala isso desde o início, é fundamental para que você possa realmente galgar o que você está se propondo. Então, você está sempre idealizando e projetando mentalmente, né, a sua transformação. Então, por exemplo, se uma pessoa é maledicente, ela tem o hábito de falar mal de outras pessoas, então ela já se projeta, né, quando fizer suas preces, né, quando estiver exatamente no trabalho, ela já projeta ela se contendo. Né? Já que eu não posso falar bem de alguma pessoa, eu não falo nada. Então, essa visão do futuro na transformação é muito importante. Primeira coisa que a gente vai abrir, né, é o negócio. Negócio é uma palavra que muita gente pensa que está ligada a contextos, né, comerciais, e não é. Negócio significa negar o ócio. Então, a partir do momento que você nega a ociosidade, quando você nega estar, vamos dizer assim, aceitando a forma que você encarnou, né, você está no ócio. Quando você não se conforma, não, eu quero melhorar, você está negando o ócio. Então, o negócio nosso, no curso de Reforma Íntima, é a definição do que você é. Você é um espírito. E o que você está fazendo para mobilizar as suas forças na construção de um futuro promissor. Lembrando que esse futuro promissor, a gente, em momento nenhum, está falando de coisas materiais. Futuro promissor no contexto da alma, no contexto de se tornar uma pessoa melhor. Como diria Emmanuel, aprender a ser humano. Ok? Então, esse é o negócio do planejamento estratégico. A sua missão espiritual é a razão altruísta da sua existência nessa encarnação. Depois a gente vai pegar cada item desse e vai mostrar como é que isso vai para a prática. Primeiro eu estou explicando o conceito. Então, a sua razão altruísta de existência. Por que você está aqui? Qual é o objetivo da tua encarnação? É ficar rico? É ficar bonito? Ou não é isso? A sua missão altruísta é uma coisa mais profunda. É uma coisa que está ligado ao seu desenvolvimento da sua consciência. Os princípios são os balizamentos para o processo decisório. O que você se utiliza como alavanca para que seus comportamentos esperados possam ser assumidos na realização da sua missão espiritual? Lembrando, metas somadas dão objetivo, objetivos somados dão missão. Ok? Então, na realidade, a missão é o contexto onde a gente quer chegar a um dado período de tempo. Análise pessoal. Então, você vai olhar para dentro de você, né? Você vai ter que entender quais são as suas forças, as suas fraquezas, né? No ambiente interno. E quais são as oportunidades e as ameaças no ambiente externo, ou seja, intrapessoal, interno e interpessoal externo. Isso é o que o americano chamou de análise SWOT, né? E, na realidade, essa análise aqui, né, você olhar para dentro de você, você ver o ambiente que te cerca, para você poder projetar o que você colocou como visão do futuro nessa transformação, você deixa muito claro, né, que você não pode esconder de você mesmo as suas fraquezas. Tem gente que, não, eu domino isso. Não, é você com você mesmo. Ninguém vai ficar te perguntando ou te cobrando, né, se você está tentando diminuir as suas fraquezas. Porque todos nós estamos, em determinado momento, fracos. Todos nós fraquejamos, né, porque somos espíritos ainda muito endividados, espíritos que fizeram, né, como diria Chico Xavier, fomos os algozes de ontem, tá certo? A visão operacional é a visualização do que você quer ser face às suas reais possibilidades. Então, essa visão operacional mostra para você
até onde a sua perna vai, os passos que você deve dar. Né? Então, a grande jornada, o vencimento da grande jornada começa com o primeiro passo. Então, essa visão operacional é você saber pausar o que você quer dentro das suas possibilidades. Ok? E, por último, a missão operacional, que é a projeção do que você pode realizar, traduzindo o somatório, como eu falei, dos objetivos, que, na realidade, são somatórios de metas. Né? Também é um dado período de tempo. Então, isso aqui são os conceitos. Ok? Agora vamos para a prática. Qual é o negócio do nosso curso? Né? O negócio que você está assumindo. Primeiro, eu sou um espírito em evolução, em uma experiência do corpo de carne, depurando karma e reforçando dharma. Né? Lembrando que karma é uma relação de causa e efeito, e dharma são comprometimentos e responsabilidades que você assume. Né? Muita gente diz que são virtudes. Não são só virtudes, são comprometimentos assumidos pela alma. Né? Alma, lembrando, é o espírito encarnado. Em verdadeiros processos de aprendizagem. Né? Aprender é uma palavra interessante, né? Se você pegar, né, a formação da palavra eu nego prender, eu nego estar preso. Quem nega estar preso quer o quê? A liberdade. E para isso você tem que conhecer a verdade. E qual é a verdade? É o autoconhecimento de que você é um espírito. É que você foi feito imagem e semelhança de Deus. Né? Então, esse processo de aprendizagem ele é constante. Por isso ele faz parte da sua negação do ócio, é aprender sempre. A sua missão espiritual, né? Aprender a amar. Nós estamos aqui para aprender a amar, porque nós ainda não sabemos. Né? Tem gente que acredita que ele só ama quem o ama. Né? Então, que vantagem teria? Imagine Jesus se ele só amasse aqueles que o amaram. Né? Jesus foi um grande revolucionário, né? Muitos o odiavam, né? Tinham inveja dele, e ele amava a todos. Então, a tua missão espiritual é aprender a amar. Quais são os princípios? Né? A gente já passou para vocês. É o Irediai. Só você rever na aula 15, que inicia lá no slide 6, integridade, responsabilidade, entusiasmo, diálogo, inovação, agilidade e interatividade. E esses princípios, na realidade, é que vão fomentar os balizamentos por onde você deve andar. A tua análise pessoal, né? Intrapessoal, ou seja, você com você mesmo. Na aula passada, vocês devem lembrar, você já deve ter identificado as suas duas maiores fraquezas. Eu pedi para vocês fazerem isso. E vamos imaginar que fosse orgulho e maledicência. Tá? Aí que forças que você acredita que tem para combater essas duas fraquezas? Se você olhar o material didático, ele te mostra os caminhos para você disciplinar, né, as tuas ações e transformar as tuas ações em forças. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, é agir sem esperar a retribuição, porque o orgulhoso ele sempre age querendo agradecimento, ele sempre age querendo aplausos. Né? Então, é você simplesmente agir. Age e deixa que o Papai do Céu te dê as recompensas que você merece. E saber se calar, no caso aqui, para a maledicência. Né? O primeiro passo para quem tem o defeito moral da maledicência é aprender a se calar, não rebater, não trazer para o contexto do impulso, né, de querer falar mal, ou querer se posicionar de uma maneira que, por muitas vezes, pode não ser entendido. Então, essa é a sua análise intrapessoal. A sua análise interpessoal, ou seja, com as outras pessoas. Né? Ameaças. Quais são as ameaças? No caso, aqui, para o exemplo que a gente está dando, por orgulho. Receber elogios, aplausos, agradecimentos. Convive com pessoas que falam da vida dos outros, aí no caso já a maledicência, e se julgam, né, melhores, né, julgam os atos alheios inferiores. Né? Tem pessoas que dizem assim, mas eu acredito que eu sou melhor do que a outra pessoa. Né? Isso é um julgamento que fica difícil você fazer. Como diria Joana de Ângeles, para você julgar alguém, você deveria conhecer todas as encarnações dela
e em cada encarnação conhecer todo o processo cultural que ela sofreu e os processos de educação que ela também sofreu, ou seja, o que ela aprendeu e o que ficou realmente na memória espiritual. Então, essas são as ameaças. As oportunidades, agir e ajudar sem identificar-se. É aquele velho ditado, se eu mando uma carta e não boto quem é o remetente, né, não tem como voltar para mim. Então, quando você age, não espera nada em troca e, na realidade, se isenta do personalismo, não volta nada para você. Né? Você, por si só, está depurando karma e, ao mesmo tempo, oportunizando dharmas. Ok? Se ausentar de momentos do enaltecimento de sua pessoa, não reagir, saber ouvir e aproveitar momentos de ameaça para se afastar ou manter-se calado. Então, são as análises que você deve fazer. Visão operacional. Marco, de acordo com os 2 problemas iniciais que eu elegi, já desde a aula passada, isso aqui vai ser diferente, sim, vai ser diferente. Vai ser de acordo, né? É só você ler lá no material como é que você combate o orgulho. Então, aquilo que você vai ter que treinar. O material ele é muito explícito em como você deve fazer seu treinamento. A visão operacional, né? Ou seja, o que você pretende com essa visão de futuro? Ser uma melhor pessoa, se tornando mais humano, como a gente falou que o Emmanuel diz, né, que nós estamos aqui para aprendermos a sermos humanos. Identificado pela depuração dos seus gostos. Lembra que eu falei, acho que foi na penúltima, que um grande filósofo dizia que a evolução é a depuração de gostos, né? E o aprendizado permanente. Então, essa é a sua visão operacional, depurar seus gostos, né? Começar a gostar de coisas que vão trazer retorno para você enquanto espírito, né? Não querer gratificar os seus sentidos o tempo todo, que é o que a grande maioria das pessoas fazem, e saber que você está aprendendo, né? Nós estamos aqui nesse planeta, né? Aprendendo o tempo todo. E aqui é que está o que sempre vai mudar. Eu recomendei que essa mudança ocorresse de 3 em 3 meses. Então, qual é a sua missão operacional? Reduzir as suas ocorrências de defeito moral. Aí você vai lembrar da metodologia. Você escolheu 2, né? 2 defeitos morais. Dia após dia. Então, você vai, na realidade, estar registrando naquela tabelinha, né? No Excel que eu montei para você imprimir e poder registrar. Poxa, Marco, isso é chato. Pois é. Tudo que te leva para cima, né? Você, por exemplo, galgar uma montanha, tem esforço. Descer é fácil, né? Descer é uma empurradinha, você vai embora. Mas para você subir, a coisa é mais complicada. Então, eu te recomendo usar essa metodologia, porque ela já foi testada, foi aprovada, e não foram 1, 2, foram, acho que quase mais de 1.000 pessoas dentro desses mais de quantos anos? 2007, 2017, 15 anos já que eu dou esse curso, né? Ano a ano. Então, o teu objetivo é ir zerando os teus defeitos morais e, na realidade, começar a ter uma tendência mais evangélica. Na realidade, quando você pode até imprimir isso aqui, deixa isso aqui em branco, ó. Deixa isso aqui, apaga isso aqui, e você escreve a caneta depois aqui, ó. Até que dia você está estabelecendo para você que você vai zerar ou vai diminuir os 2 defeitos que você escolheu. Então, você vai estar sempre alterando aqui o dia, o mês e o ano, e a periodicidade que eu recomendo seria, no mínimo, 3 meses, ok? Então, esse é o seu plano estratégico. O seu planejamento estratégico continua. Né? Eu estou no meu planejamento estratégico de reforma íntima desde 21 anos. Né? Já tem bastante tempo. E olha que ainda tem muitas dificuldades. Né? Então, como diria Emmanuel também, a natureza não dá salto. Né? A gente tem que ir fazendo as mudanças comportamentais diárias para que o processo de transformação ocorra. Talvez a transformação só vai ocorrer na outra encarnação, mas é um processo evolutivo. Vamos lembrar agora que essa necessidade de realização da reforma íntima ela sempre foi motivo de alerta
de ensinamentos de inúmeros livros sagrados. E esses livros sagrados, né, a Bíblia, né, tanto o Antigo Testamento como o próprio Novo Testamento, na figura das palavras de Jesus, né, pelos seus apóstolos, ela sempre apresentou metáforas, alegorias, né? Isso em todos os povos, em todas as épocas e por todas as crenças. Entre os muito clássicos que a gente tem aí, eu não posso deixar de citar o Mahabharata, né? O Mahabharata é um clássico hindu, e dentro do Mahabharata tem um capítulo que muita gente já conhece, que é o Bhagavad Gita, que significa em sânscrito a sublime canção. O que trata o Bhagavad Gita? Aqui está a capa do livro do Bhagavad Gita. Quando eu estava aí no Rio, eu estudava sânscrito, estudava o Bhagavad Gita naquele templo Hare Krishna que tem ali entre a Barra e a subida do Alto da Boa Vista, né? Perto da Barrinha ali, né? Eu estudei durante quase 5 anos o Bhagavad Gita, e eu estudava sânscrito também para poder fazer o recitar dos mantras de forma correta. Então, o Bhagavad Gita trata de uma guerra interior do ser humano. Faltou um R aqui. Ó. Vamos ver, então, o que é. Vou fazer um resumo rápido só para você entender. Na realidade, é uma batalha, né, onde de um lado, né, está os Kauravas e do outro lado os Pandavas. E essa batalha é travada num palco, né, num terreno que era o território de Kurukshetra. E por que os Kauravas e os Pandavas estavam guerreando? Pela conquista do trono de Hastinapura. Tá? O Arjuna, que é o príncipe, né? Aqui está a figura dele, ele estava muito preocupado porque do outro lado estavam seus parentes, né? Seus primos, seus tios, estavam ali degladiando com ele pelo trono de Hastinapura. Ele fica muito preocupado com isso. Ele diz, poxa, será que eu estou agindo certo? Eu vou entrar numa guerra por causa de um reino? Como é isso? Aí ele faz a invocação de Krishna. E Krishna aparece, né, para ele, e em vez de Krishna falar, não, vamos tentar conciliar, Krishna fala, prepare-se para a batalha. Só que isso tem que ser interpretado nesse conceito aqui de cima que eu falei, de metáfora, de alegoria, tá certo? Então vamos entender o que representa, né, esse clássico hindu. Hastinapura é a consciência do homem encarnado, que é representado por Arjuna. Então, a briga entre os Kauravas e os Pandavas é sobre a consciência do homem encarnado. Kurukshetra, que é o campo de batalha, é a vida do encarnado. Os Kauravas representam os defeitos morais e o vício do ser humano. Então, os Kauravas estão querendo o quê? Ganhar a batalha. Em contrapartida, tem os Pandavas, que são os representantes das virtudes humanas, o controle sobre a mente, sobre as emoções, sobre os sentimentos. Então, olha que alegoria, que metáfora linda, né? Isso há mais de 2.500 anos atrás, antes de Cristo. Arjuna é o príncipe Pandava. Ele representa o ser humano encarnado. Ou seja, todos nós vivemos essa batalha, né, diária. A reforma íntima é isso. Ó. É uma batalha entre os seus defeitos e vícios a fim de enaltecer ou, pelo menos, começar a exacerbar as suas virtudes. Porque, à medida que você disciplina os defeitos, as suas virtudes naturalmente reluzem, né? Como diria Jesus, deixe vossa luz brilhar. Jesus sempre falava no imperativo para dizer que você tinha condição de fazer aquilo naquele momento, né? Mas para isso você tem que abafar o seu ego, né? Você tem que controlar a sua mente. Você tem que não alimentar seu ego, né, no contexto de acentuação e enfermidade, que leva para o egoísmo. E Krishna é o mestre, é o seu eu interior divino, é o teu Atman. Né? Na filosofia e no Mahabharata, ele é o avatar de Vishnu, né? Que junto com Brahma e Shiva são as trindades divinas que mantêm o universo manifesto. Ok? Então, vejam que é um livro que foi, né,
teoricamente nos chega escrito há mais de 2.500 anos antes de Cristo, já falava da reforma íntima, de uma forma metafórica. O livro que dá continuidade ao Bhagavad Gita é o Anugita, né? Ele dá continuidade aos ensinamentos do Bhagavad Gita e também consta no Mahabharata. Tá? Eu tenho o Mahabharata com o Bhagavad Gita e eu tenho um livro específico do Bhagavad Gita, que é o livro que eu estudava lá no ashram Hare Krishna, né? Ali na Gávea. Né? Na Gávea ali, perdão. Entre a Barrinha e a subida do Alto da Boa Vista. O templo, eu acho que está até hoje lá. Outra coisa que vale a pena citar, né, já que a gente está falando dessa filosofia hindu, é o Tara Gita. O Tara Gita ele não faz parte do Mahabharata. Tá? Esse livro aqui não tem ele em português, né, você só consegue ele em inglês. E o Tara Gita significa o canto da iniciação. Ele é muito bacana porque ele narra um diálogo entre o Arjuna e o Krishna, da mesma forma que o Bhagavad Gita, só que o Arjuna, dessa vez, já está mais maduro, está mais consciente. E ele solicita a orientação do Krishna de como ele pode superar a morte, como é que ele pode não temer a morte, como é que ele se livra do processo do looping da reencarnação. Né? E nessa visão, quando você se livra desse processo, você se torna uno com Brahma. Brahma é o Deus Supremo. Eu lembro aqui uma frase de Jesus que, na realidade, narra a mesma coisa. Jesus fala, eu e o Pai somos um. É exatamente o que o Arjuna está pedindo a Krishna para ele ensinar a Arjuna como ele se torna uno com o Pai. Coisa que o Mestre Jesus, né, já nos deu essa lição. Como eu falei, é um livro que não faz parte do Mahabharata, mas ele elucida questões muito, mas muito belas, complexas, sobre a necessidade da autotransformação. Então, é um livro que fala da reforma íntima, bem como os benefícios alcançados por aqueles que se dispõem a fazê-la, tornando-se unido a Deus. Isso vem da raiz do sânscrito, yudi, que leva ao conceito de yoga. Né? O yoga, na relação da raiz, né? Na formação da palavra em sânscrito, é aquele que é unido a Deus. É o conceito exatamente que Jesus, de uma forma bastante clara, falou para nós. Tá? Então fica aí, né, a dica desses clássicos indianos que já falavam da reforma íntima 2.500 anos antes de Cristo. Alguns outros ensinamentos sagrados, né? Eu sou fã incondicional da cultura hindu. E a cultura hindu diz que existem ensinamentos sagrados que nos alertam de como a gente deve agir no mundo. Né? Eles chamam isso de gunas. Então, existem 3 gunas. E é engraçado, a gente faz uma comparação com o presépio do menino Jesus. O presépio do menino Jesus também nos mostra essas 3 gunas. Né? Poucas pessoas conseguem entender isso, mas isso é real. Então, a primeira guna, a primeira forma de agir no mundo é a sattva, que representa a iluminação. Que você só consegue essa iluminação pela sua reta ação. Né? Inclusive, esse termo também é usado pelos budistas. O que é isso no presépio do menino Jesus? É a estrela colocada no alto do presépio. Aquilo representa a sua iluminação, aquilo representa você agir corretamente no mundo, respeitando as leis de Deus. Isso é o sattva, a primeira guna. A segunda guna é o rajas, que representa a atividade impulsiva, aquele que rebate o que lhe chega. Né? Isso conduz à paixão e à cólera. É o boi, o touro, né? O boi ou touro, em uma das laterais do presépio do menino Jesus. Então, olha só, puxa, Marco, eu nunca imaginei que aquele presépiozinho lá, que a gente hoje está vendo em tudo que é loja, tivesse um ensinamento tão grande aí. Então, o touro, né, que é a representação da paixão e da cólera, é o rajas. E, por último, a última guna é o tamas, que representa a inércia, ou seja, a passividade de não agir. É aquele que aceita tudo. Né? A síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Aquele que não tem a coragem, né,
de assumir a sua ignorância. E ele acaba se iludindo, ele traz para ele uma autoilusão pela gratificação dos sentidos, na busca das realizações pelo mundo material. Né? É o jumento no presépio do menino Jesus, que também está na outra lateral. Né? Numa lateral está o jumento, que é Tamas, do outro lado está o boi, ou o touro, que é o Rajas, e acima, né, repara que forma um triângulo. O triângulo é o símbolo da perfeição. Né? Eu já dizia Tales de Mileto, né? Isso é dentro das culturas sagradas do Egito, dos antigos povos da Mesopotâmia, eles já sabiam dessa relação sagrada do triângulo, que é exatamente o que traz o presépio do menino Jesus. Então fica aí a dica, né, de um simples presépiozinho lá, que tem um ensinamento oculto aí. Outra coisa que vale a pena a gente falar é sobre Platão. Eu sou fã incondicional de Platão. E ele tem um capítulo, né, que dentro do livro está como livro, né, está escrito livro 7, é o capítulo 7. É o livro A República, que é esse livro aqui. Ó. Esse livro é fantástico. Ele fala, basicamente, da forma como deveriam ser os políticos, né? Como deveria ser uma república, onde a democracia se instalasse. Então, né, o Platão, como bom ateniense, né, ele vivia o sonho da república verdadeira, da democracia verdadeira, onde não houvesse interesses egoístas. Então, o livro, na realidade, né, retrata essa possibilidade. Né, eu acho que todo político deveria ser obrigado a ler o livro A República. Mas esse capítulo em si, ele é uma metáfora que o Platão cria num diálogo, né, com o Glauco, entre Sócrates e Glauco. Só para lembrar, Sócrates não escreveu nada, igual Jesus. Né? O Sócrates, eu diria até que ele só existe por causa do Platão. Foi o Platão que escreveu tudo sobre ele. Então, vários livros de Platão narram a vida e os ensinamentos de Sócrates. Então, esse capítulo é uma metáfora que foi criada pelo Platão, e essa história é uma tentativa de explicar a condição de ignorância em que vivem os seres humanos, aprisionados pelos sentidos e os preconceitos que impedem o conhecimento da verdade. Vejamos o que representa o contexto da narrativa do mito. Então, né, como eu falei, o Sócrates está explicando a Glauco, que é o seu interlocutor, como era, vamos dizer assim, que o ser humano poderia se livrar dessa ignorância que, na realidade, quase toda a humanidade mergulha devido à busca da gratificação dos sentidos. Então, vamos ver o que representa cada item do mito da caverna. Então, repara aqui, ó, antes, deixa eu voltar aqui, anterior. Repara aqui, ó, são homens acorrentados, eles estão acorrentados, inclusive, pelo pescoço. Eles não conseguem virar para o lado, tá certo? E eles estão acorrentados desde a infância. E tudo que eles veem é uma parede à frente, onde pessoas que os aprisionaram colocam objetos para que eles possam conhecer. Então, a única coisa que eles conhecem são as sombras. Por isso que é o mito da caverna. Né? Eles só conhecem as sombras que são projetadas. Mas isso, na realidade, não é real. E um dos prisioneiros, que você vai ver que é o filósofo, né? É aquele que busca sabedoria, ele, na realidade, foge, ele consegue sair e ele foge e vai para a luz. E quando ele chega lá em cima, ele vê, né, o sol, e o sol cega ele. Né? O conhecimento da verdade, que não existia só a caverna, cega ele, mas ele, aos poucos, vai tomando consciência e depois ele quer retornar para avisar aos homens que existe uma vida além da caverna. E os homens não acreditam. Falam que ele é maluco. Que isso? Que não existe nada. Que isso? Ele, não, mas eu fui lá fora, eu vi. Então vamos ver o que representa cada item desse. Então, a caverna é o mundo físico, é o mundo material que a gente vive. O fogo, né, que está aqui atrás, ó, são as paixões que escravizam o homem. Essas paixões, elas projetam, né, repara que, né, o fogo, aqui, ó, ele vai projetar essas imagens. Então, essas paixões, né, que representam o fogo, elas projetam o quê? A gratificação dos teus sentidos. Então, você olha o que
na realidade, está projetado pelas suas paixões. Você sente o que está projetado pelo seu ego. Então, o mito da caverna é uma coisa fantástica. As sombras e os ecos que são projetados, a ilusão proporcionada pela gratificação de sentidos, como a gente falou. Os homens acorrentados na caverna, a grande maioria dos seres humanos, que vive a ignorância de se conhecer, de autoconhecimento, e conhecer o sagrado, que para Platão é o mundo das ideias. A saída da caverna, repara que tem que fazer um esforço, né, porque ele é bastante íngreme, é o esforço que cada homem tem que fazer para buscar a sua ascensão, né, a ascensão da sua alma, né, enquanto alma, para poder ter acesso ao mundo real, que é a dimensão espiritual. O homem que sai da caverna é o filósofo, aquele que busca sair do looping mental, da busca da gratificação de sentidos. É aquele que, na realidade, não se conforma com o que o mundo material lhe apresenta. E a missão dele é servir ao próximo. E na visão, aqui eu botei em azul pequenininho, na visão, né, se você ler o livro todo, você vai ver que na visão de Platão, é a forma como os políticos deveriam proceder. Os políticos para Platão, os políticos deveriam ser filósofos, deveriam ser pessoas que tivessem um nível de conhecimento muito bom, mas não só conhecimento material, conhecimento sobre a vida espiritual, e que eles pudessem retornar para resgatar homens. Essa é a função do político para Platão. Eu acho que ainda está um pouco diferente da nossa realidade, né? Mas quem sabe aí no futuro a gente consiga políticos que tenham, pelo menos vamos dizer assim, pelo menos a vontade de ler e tentar entender esse livro, que é um livro maravilhoso. O sol, né, que o filósofo acaba contemplando, né, e a superfície acima da caverna, é o conhecimento da verdade, de quem somos, nosso potencial, né? E como diria nosso mestre Jesus, conhece a verdade e ela te libertará. Então, o mito da caverna é brilhante. Platão é brilhante. Ainda sobre Platão, eu vou recomendar também esse outro livro aqui, que é fantástico, né? Muita gente acha que a Atlântida é um mito e não existiu, né? Se você ler, né, esse livro, Timeu e Critias, ou A Atlântida, ele fala que existia, sim, uma civilização atlante que, na realidade, guerreava com os antigos, ou os primórdios atenienses, né, os primórdios gregos. E essa guerra que eles travavam quase que sempre, ela tinha personagens que, uma vez, numa narrativa, Chico Xavier disse que fazia parte das pessoas, né, ou dos seres que eram atlântidos, né, eram pertencentes à cidade de Atlântida. E Atlântida não foi destruída por guerra, ela foi destruída por causas naturais, maremotos, terremotos, o afastamento das placas tectônicas. Então, esse livrinho aqui, ele narra, né, não tem muita coisa sobre Atlântida. As coisas mais interessantes do livro, né, e Platão, né, você vê, ó, o período que ele vivenciou, né, ele fundou a primeira instituição de educação superior do mundo ocidental, né, que foi a Academia Ateniense. Ele viveu a Idade de Ouro de Atenas, né? E junto com seu mentor Sócrates e seu pupilo Aristóteles, ele foi o mentor de Aristóteles, né, que na realidade não era grego. Aristóteles era da mesma nação de Alexandre o Grande, né? Ele, na realidade, se torna tutor de Alexandre o Grande. Eles são considerados os três, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, na ordem, né, normal, são figuras centrais da humanidade ocidental. As suas obras influenciaram toda uma cultura literária no Ocidente. Além dessa obra, né, anterior que eu citei, A República, eu quero deixar assim, a vontade de vocês lerem Atlântida, e agora eu vou botar mel na boca de vocês. Essa narrativa de Platão é um diálogo entre Sócrates, Timeu e Critias. Primordialmente. Aparecem alguns outros personagens, mas primordialmente é um diálogo entre essas três pessoas. Platão narrando isso, né? No livro, de forma objetiva e por vezes em metáforas, ele descreve a forma de entender a existência e o desaparecimento de Atlântida. Além da criação do universo, olha só o que o livro
traz de conhecimento. Ele fala sobre a criação do universo, ordenado, a presença de Deus em tudo e em todos, o Antakarana, ligando todos os seres vivos, os multiversos regidos pela mesma lei, logo sendo uno com o Criador. Toda a criação sendo dual, é o princípio da polaridade, né? Que a gente estudou lá em Hermes Trismegisto, apresentando, né, polaridades que se complementam conforme a vibração. A perfeição do círculo do universo como princípio e fim, que é o símbolo da teologia, né? Alfa e ômega. Né? Isso representa vamos dizer, a personificação, entre aspas, de Deus. Né? É o princípio e o fim. Os corpos perispirituais, a irradiação da aura, o Atma, as dimensões do universo, entre tantos outros temas que fazem essa obra parecer um tratado superior de espiritualidade, com inclusão de física quântica e física de partículas. O livro é uma obra-prima, tá certo? Então, eu recomendo aí para vocês, né, nessas férias aí de, né, a gente vai ter, entre aspas, né, para você ler esse livro, né? Agora você tem que ler ele com, né, sabendo verificar o que está entre linhas, ok? Então, fica a dica aí de outra obra de Platão, que eu sou fã incondicional. Outro livro que merece ser citado é o livro do Paramahansa Yogananda. Eu sou fã do Paramahansa Yogananda desde a época da autobiografia, né, dele. Né? Eu li a autobiografia 3 vezes para entender realmente como é que ele, né, galga o desenvolvimento espiritual dele. Mas é interessante esse livro, porque esse livro, na realidade, ele é uma narrativa, às vezes com alguns erros, eu vou comentar, sobre a primeira palestra que ele deu, que o Paramahansa Yogananda deu nos Estados Unidos. Foi em Boston, Massachusetts, né, no Congresso Internacional de Religiosos Liberais. Essa palestra foi tão aplaudida, né, tinham religiosos de todo o mundo lá nos Estados Unidos, que ela virou um livro, certo? Eu vou colocar algumas coisas que vale a pena a gente citar. Seja qual for a ideia que tenhamos de Deus, se ela não influencia a nossa conduta diária, olha falando de reforma íntima, se nela a vida cotidiana não encontra inspiração e se ela não é universalmente necessária, tal concepção não tem utilidade. Olha a profundidade dessas frases. Precisamos transferir Deus e a religião da esfera da crença para o âmbito da vida cotidiana. Exatamente a reforma íntima. Isso aqui é a reforma íntima pura. Fazer da religião um assunto que comprometa a nossa atitude interior e o nosso ser inteiro, e não uma mera observância de determinadas regras e conceitos. Você vai verificar que nesses trechos aí, Paramahansa Yogananda nos alerta para a necessidade da reforma íntima, independente da sua religião. Então, repara, eu estou só mostrando a vocês que a reforma íntima não é uma coisa nova, né? Bem antes de Jesus, né, e Paramahansa Yogananda tira isso das escrituras hindus, né? Ele tira isso dos clássicos hindus, né? Dos clássicos budistas. E tem uma coisa interessante para quem achar, o livro é fininho, né? Aqui, ó, está aqui até do meu lado, ó. Pequenininho, fininho, vale a pena. Tem um equívoco nesse erro. Quando fizeram a tradução, o Paramahansa Yogananda, ele acredita, né, pela forma dele ter sido criado e educado e a cultura dele, ele acredita no Antakarana, ou seja, todos os seres humanos, né, e seres vivos estão interconectados. Então, ele acredita que nós nunca estivemos desligados de Deus. Deus sempre esteve conosco. Mas no livro, quem traduziu de uma forma que houve um equívoco ali, porque é como se o Paramahansa Yogananda tivesse falado que religião significa religare, até porque ele não dominava o latim. Mas essa tradução foi equivocada, ele não falou isso. Se você lê o livro como um todo, ele deixa claro que a união com Deus, essa união com Deus, ela se estabelece. Então ele fala uma coisa bem bacana, ele fala assim, se você não olhar para dentro de você e não se autoconhecer, entendendo que Deus está dentro de você, e após você olhar para dentro de você e entender que Deus está dentro de você, você vai perceber que você sempre esteve ligado a Deus.
É isso que ele fala. Mas a tradução, quando o livro foi traduzido para o português, o tradutor interpretou isso como religare, e não é religare, é relegere. Né? Então, o relegere é a releitura. Então, é exatamente o que o Paramahansa fala. Para que você perceba que você está ligado a Deus, você sempre esteve ligado a Deus, primeiro você tem que olhar para dentro de você. Você tem que fazer uma releitura de quem é você. Então, ele, né, no contexto, e quem lê a autobiografia dele, ele afirma isso o tempo todo, mostra esse ensinamento belo. Então, se você conseguir ler, é um livrinho que você lê em 2 horas. Tá? E vale a pena, porque é de um ensinamento maravilhoso. Tá certo? Então fica a dica também aí para Paramahansa Yogananda, né, através dos seus estudos das escrituras hindus, das escrituras budistas, nos trazendo também essa necessidade de reforma íntima. Eu devo admitir que eu me considero um pesquisador, eu pesquiso sobre tudo, não tem nada que você diga, isso não presta, não, eu faço igual Kardec dizia, né? Até para dizer que não presta, você tem que ler e interpretar para poder fazer algum tipo, entre aspas, de julgamento. E eu me interessei pela maçonaria, não só vamos dizer, tem um grande amigo hoje, que é um mestre maçom, que é o Tony, não sei se ele está hoje aí conosco, ele faz parte do curso. Eu fui ler mais, eu pesquisei, eu comprei livros sobre a maçonaria, eu fui ler mais sobre a maçonaria, porque eu me interessei. Eu falei, deixa eu entender como é que é esse negócio aí. A maçonaria ela é um pouco, vamos dizer assim, oculta, né, para aqueles que não são iniciados. E eu achei uma coisa bem bacana. A maçonaria, né, dentro da minha interpretação, né, pelo que eu vi, ela apresenta 3 princípios fundamentais. A prática da fraternidade, objetivando a felicidade da humanidade pelo amor, pelo aperfeiçoamento dos costumes, pela tolerância, pela igualdade, pelo respeito e pela crença de cada um. O segundo princípio da maçonaria é a liberdade de pensar e expressar o seu pensamento. Né? Ninguém vai querer te botar numa caixa lá para você pensar igual aos demais. E a liberdade de crença. Então, na maçonaria, você tem pessoas que são umbandistas, tem espírita, né? Leon Denis era maçom. Né? O Kardec se aproxima muito da maçonaria na época. Eu não tenho documentos ou leitura que digam que ele se tornou maçom, mas ele tinha muita proximidade com a maçonaria, até devido a Leon Denis ser maçom. E muitos outros espíritas, né, Eurípides Barçanufo, eram maçons. Então, quando você pergunta a um aprendiz maçom o que ele veio fazer em uma loja, a loja é o local, né, onde ele se reúne para suas reuniões, seus aprendizagens. A resposta que esse iniciado vai dar, né, se ele for um verdadeiro iniciado, mostra a finalidade maior, né, do aprendizado na maçonaria. Ele fala o seguinte: eu vim vencer minhas paixões, eu vim submeter a minha vontade às leis morais, eu vim fazer progressos, estreitando os laços de fraternidade que une a todos como verdadeiros irmãos. O maçom deve ser gerador de ideias positivas e motivadoras, impulsionado pela visão progressista de que tudo pode e deve ser aperfeiçoado. Analisando os princípios, a convicção de um verdadeiro aprendiz maçom, e como um maçom deve agir no mundo, podemos concluir que a reforma íntima, que é o autoconhecimento para a autotransformação, é a base estrutural da maçonaria, em toda a sua cultura celestial. É como muitos maçons se referem à cultura maçônica. Só para você ter uma ideia, né, as grandes naus, por exemplo, que aportaram no Brasil, né, com Pedro Álvares Cabral, tal, é muito provável, né, que tenham sido templários, né, que depois que houve a igreja lá dizimou os templários, eles acabaram migrando, muitos foram para Portugal, fundaram a escola de Sagres, né, os templários, e na realidade os templários eles tinham uma aproximação, ou eles fundamentam, né, a ordem de Cristo, que na realidade, quase que uma maçonaria. Então, a relação entre os templários, a ordem de Cristo, a maçonaria é muito próxima. Então,
a gente podendo até suspeitar que, na realidade, se trata da mesma cultura. Tá? E, a meu ver, depois, né, que eu passei a admirar e fui ler, estudar mais sobre isso, é que tem uma consonância completa com os ensinamentos sagrados de todos os povos, todas as regiões e em todas as épocas. Tá? Então fica aí o meu, a minha forma de entender o que é a maçonaria, e eu achei interessante colocar para vocês que muita gente faz, vamos dizer assim, apropriação indevida, né, do que é a maçonaria. É uma bela cultura celestial, né, onde eu não conheço as entrelinhas, mas me tornei admirador. Bom, vamos lembrar aí que a natureza não dá saltos, né, como diria Emmanuel. Principalmente quando a gente está se referindo à transformação moral. Então, coisa devagar. Então, essa frase do Emmanuel me reporta ao filósofo Gibran Khalil Gibran, no seu livro O Profeta, que é outro clássico também, é uma maravilha. E eu peguei um trechinho aqui, né, do que ele fala, e aí eu estou me referindo a vocês. Só é possível ensinar algo a alguém que já esteja adormecido na aurora de seu entendimento. Ou seja, se você está fazendo curso de reforma íntima, chegou a sua hora, amigo. Aquilo já estava ali prontinho na sua encarnação para que aquilo pudesse aflorar. Aquilo estava adormecido, só esperando alguém dar uma cutucada, né? E, por acaso, né, eu sou um dos que se propõe a fazer essas cutucadas aí. Então, o livro do Gibran Khalil Gibran é maravilhoso, né? Então, eu peguei essa frasezinha dele para mostrar que, na realidade, vocês estão em pleno merecimento da sua transformação moral. Saiba que você vai ter dificuldades, por vezes vai fracassar, mas erga a sua cabeça e recomece, persista. Acredite que você pode. Saiba que o momento é agora. Olha aí, ó, o que o Khalil Gibran falou. Caso contrário, não teria se proposto a despertar essa necessidade. Você não teria se matriculado no curso. Né? Eu tenho ex-alunos, que foram meus alunos de vários cursos, eles buscam a religiosidade, e aí eu vou me reportar de novo ao Paramahansa Yogananda. O Paramahansa Yogananda, ele fala uma coisa bacana, ele fala assim, que existem 4 métodos da busca da religiosidade. Um método é o método intelectual, ele fala que é o mais vagaroso, porque você tenta compreender as coisas do sagrado pelo intelecto, e você não vai conseguir. Você, para entender as coisas do sagrado, você tem que sentir, você tem que vivenciar. Então, o primeiro método é o intelecto. O segundo método é a devoção. Né? Isso é a forma do Paramahansa entender o que é a religiosidade. Ele falou isso naquela palestra que eu falei para vocês lá em 1920. O segundo método é a devoção, que ele diz que tem muitas armadilhas, porque a devoção te traz um arraigamento a processos, vamos dizer assim, que acabam trazendo para você determinadas, vamos dizer assim, circunstâncias de quase que de escravidão. Então, você acaba acreditando que só consegue fazer aquilo se tiver um ritual. Tá? O ritual é só para disciplinar a mente. Então, mas ele coloca que muita gente chega a alcançar o sagrado pela devoção. É o caso, às vezes, de pessoas, por exemplo, evangélicas, que, né, não têm grandes instruções e têm uma devoção enorme, e elas acabam encontrando o sagrado. O ideal é que esse sagrado pudesse estar junto com a razão, né? A fé raciocinada, como diria os espíritos a Kardec. Mas quem não consegue juntar, né, a fé raciocinada com a devoção, às vezes alcança o sagrado só pela devoção. O terceiro método é o método da meditação. Tá? Então, ele acredita que através da meditação, você começa, principalmente com o controle da respiração, você começa a trazer para você o silêncio de Deus. Né? Quando o homem cala, Deus fala. Então, ele passa esse conceito, né, como o terceiro método. E o quarto método, que ele chama de científico, na visão dele, o melhor, e eu também acredito que seja o melhor, é o método da yoga.
que é exatamente a busca, né, pela raiz Yud com a junção ao sagrado. Então, você se une ao sagrado. Então, quando você vai para o método científico, e por que ele chama isso de método científico? Ele explica, né, exatamente a passagem do prana, que a gente já explicou aqui na fisiologia do corpo sutil, que ele, né, ele entra, a energia entra, né, pelo chakra da coroa, e ele desce aqui por trás, principalmente pelo bulbo, né, hackeano, né? Então, a medula, o início da medula, onde tem a primeira vértebra, o Atlas, é ali que começa. E ali é que ele chama isso de aprender a distribuir as energias eletromagnéticas por todo o corpo. Ou seja, percorre o Sushumna, alimenta todos os talos energéticos, e ele vai dizendo, né, saindo do bulbo, né, depois você tem a passagem né, por trás pelo laríngeo, né, ou seja, ele percorre os chakras, que é o que a gente já falou. Então, esses 4 métodos que o Paramahansa Yogananda fala, ele fala assim, olha, cada um escolhe o seu. O ideal é que você consiga navegar por todos eles, né? Navegar pelo método intelectual, né? Porque às vezes o intelectual é que te abre o conceito da devoção, pelo método da devoção, que é você começar a ter mais fé, né? Poder trabalhar a sua fé, pelo método da meditação, que nós falamos na aula passada, inclusive recomendamos, né? A meditação através do mantra Om, e, por último, a yoga, que é assim a supremacia, que ele chama de método científico. Então, repara, cada um, através da sua necessidade, da sua fé, vai se utilizar de técnicas, né, que ele acha que sejam as melhores. Sendo que as técnicas de autodefesa psíquica que a gente passou para vocês é fundamental para você aprender a se proteger. Né? As pessoas ensinam um monte de coisa para o ser humano, né? Mas não se ensina a escutar, não se ensina a fazer autodefesa psíquica. Como é que você pode controlar suas emoções? É a reforma íntima. Né? Isso devia ser matéria escolar, né? Desde de criança. Então, a gente viu que constantemente, né, como nós somos os algozes do passado, nós estamos sempre sendo cercados por inimigos, né, que vão fazer de tudo para oportunizar provas que nós possamos cair, né, possamos tombar. E esse tombo, né, cada vez mais vai desencorajar você para o teu processo de transformação. Então, você tem que persistir. Bom, fica aí a dica, releia, estude todas as aulas anteriores. Cada aula que tem material didático bastante rico é recomendado para leitura. Não é, acabou o curso, agora não, agora eu fiz a reforma. Não, isso aí é ad eterno, é gerúndio, vai continuar, vai estar sempre lendo, sempre reforçando um conceito. Né? Às vezes o conceito é necessário para o entendimento consciente da necessidade. Então, todos esses materiais que foram passados para vocês foram planejados com muito amor, né? Com força de conhecimentos espirituais, na realidade. Eu falei para vocês, a primeira vez que eu fiz esse material, eu fiz dentro do SEMA. Né? Eu pedi a direção para ir para lá, porque lá eu sabia que eu não ia ser atacado. Né? Então, eu produzi quase que o material todo lá. E de lá para cá eu venho só aperfeiçoando o material. Mas, assim, o grosso do material foi tudo planejado já naquela época, em 2007. Bom, na realidade, a gente torce que você tenha nessa persistência e consiga realmente objetivar a tua reeducação, né, que vai te levar à sua transformação. Lembrando aqui o nosso querido mestre da administração, Peter Drucker, o que não se mensura não se gerencia. Aprenda isso. Quem fala isso é o pai da administração no mundo, Peter Drucker. Se você não mensurar os teus defeitos diariamente, você não vai gerenciar. Você vai, né, fazer aquelas relações casuísticas de não, hoje acho que foi tanto, não, mas ali eu estou melhorando, não. Leva na ponta do lápis, como diria literalmente, né, a palavra. Cria disciplina para registrar essas ocorrências de defeito. Tenha força para ir diminuindo essas ocorrências, como mostra o slide 4 da aula 15. O material está todo aí com vocês. Ele é material de consulta para você estar fazendo isso. Olha,
sinceramente, eu confio e acredito que você pode. E você? Você também acredita que você pode? Se você acredita que você pode, mãos à maior obra da tua vida, que é a reforma íntima. A maior obra da sua vida não é construir bens materiais que as traças podem corroer. Né? O maior bem da sua vida é você se autotransformar e se tornar uma melhor pessoa, para se tornar um melhor espírito. É por isso que você reencarnou. Mas a grande maioria das pessoas não está preocupado com isso. A grande maioria está preocupada em gratificar os sentidos, acumular bens, né? Como se o caixão tivesse gavetas para levar o que foi acumulado aqui. Então, eu só tenho a agradecer, beijo no coração de cada um de vocês. A bibliografia são todos os livros citados anteriores, e mais esses aqui que são, vamos dizer assim, os primitivos, né? Os livros primitivos que a gente sempre está buscando. E espero que estejamos juntos na próxima aula, que é a última aula, né, que vai ser no dia 21, que eu vou fazer lá no Gresg, porque eu vou para o Rio dia 18, né, vou ver minha mãezinha, que eu vejo uma vez por ano, e eu vou lá para o Gresg fazer essa aula, e é uma aula que eu vou apresentar algumas coisas, tem material também, mas assim, o objetivo maior, né, da aula é a gente bater um papo, perguntas e respostas, e por aí vai. Tá certo? Bom, gente, Obrigado, só quero agradecer a cada um de vocês que estiveram aí comigo. Atma Namastê, e que o nosso querido Mestre Jesus esteja em nossos corações e que nós possamos cada vez mais entender essa necessidade de autoconhecimento e autotransformação. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Beijo no coração de Olá, um abraço. Obrigada. Boa noite, obrigado aí pela Até dia 21, pessoal. Um beijo grande para todo mundo. Beijo, Boa semana. beijo. Tchau, tchau para todos. Obrigada. Boa noite a todos.